Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Café com Beta aqui nos Dois Nerds e uma Bíblia. E o texto que eu quero conversar com vocês hoje é Mateus 15. Mateus 15 é uma passagem muito legal que mostra um desses debates entre Jesus e os fariseus. Tem a segunda metade ali, a partir do versículo 22, que a gente não vai tratar, tá? Então é Mateus 20, do 1 até o 20 ali, o nosso foco central aqui. Eu acho que a gente já tá no bônus só do fato da câmera não tá mexendo, né? Eu estabilizei ela aqui, já tá bem melhor, não é mesmo? Mas essa passagem é muito interessante, fala que os fariseus vieram de Jerusalém para conversar com Jesus, sempre desafiando Jesus, sempre questionando muito os ensinamentos dele e por que Jesus faz as coisas do jeito que ele faz. E é muito interessante, antes da gente entrar no texto em si e no que eu quero abordar aqui desse texto, mas pensar nessa compreensão dos fariseus. Eles tinham uma síndrome de santidade, entende? Síndrome de santidade. O judeu como um todo, o povo judeu, se via como povo separado. Por que eles se viam? Porque eles eram o povo separado. Né? Os judeus, eles são o povo escolhido por Deus. Deus escolheu Abraão, Deus levou eles pelo deserto, Deus libertou eles, nação escolhida do Senhor. E isso criou neles essa síndrome de santidade. Eles se sentiam separados, superiores, melhores do que as outras nações. Roma está dominando a gente? Tudo bem, mas nós somos superiores, nós não nos misturamos com esse povo profano. A gente não se mistura com o que é pecado, nós somos santos, limpos, separados. Então, os fariseus, principalmente os fariseus, saduceus, sacerdotes como um todo, esse povo religioso superior, eles tinham na mente deles essa mentalidade de que, cara, nós somos melhores. Nós somos melhores do que o próprio judeu normal, porque nós somos, sei lá, levitas, separados. Então, tinha toda essa pira de santidade. Eles se achavam santos. E aqui que está o grande perigo, e esse texto aborda isso. Eles eram santos? Separados? Uma nação separada por Deus? Sim, eles eram. Mas nunca foi mérito dos judeus. Sempre foi uma escolha de Deus. A partir do momento que o judaísmo e esses líderes religiosos acham que eles são diferenciados por algum motivo meritório, aí a coisa erra. É aqui que está o grande problema. Né? Sempre que a gente acha que há um mérito no nosso ser que nos leve a ter a graça de Deus, isso está errado. Né? Então eles se colocam numa posição de santidade e eles agem a partir disso. Então tudo que é exterior pode contaminar essa santidade. É isso que a lei de Moisés indica e eles interpretam isso de uma forma bem errada. A lei de Moisés foi criada para proteger, não para controlar, e eles usam ela para controlar. Né? Jesus fala em diversos momentos que a lei não foi feita, o homem não foi feito por causa da lei, mas a lei por causa do homem. Né? E o sábado, por exemplo, foi feito para que o homem descanse, não o homem para se submeter ao sábado. Então eles jogam para um radicalismo por causa dessa visão de santidade deles. E aí veja, o que eles vão falar? Se você encostar numa carcaça, né, um bicho morto, você vai se contaminar, porque a lei fala isso, mas a lei é uma lei de cuidado. Por quê? É higiene, né? Vamos cuidar. Então, o que você come, como você come, tem que ter uma higiene. Então, você tem que lavar a mão e tudo mais. O que acontece nessa passagem específica é que os discípulos parecem que eles estão comendo sem ter lavado as mãos. O que seria somente algo porco. É só falta de higiene. Não é necessariamente algo religiosamente ruim. Mas como eles olham para a lei e eles jogam esse aspecto mais legalista, assim, você está em pecado porque você não cumpriu a lei. Aí eles chegam para Jesus e falam, Jesus, o que acontece aí com os seus discípulos, cara? Que estão burlando a lei de Moisés para comer com a mão suja? O que está acontecendo? E aí Jesus fala, seus hipócritas. Porque vocês falam isso, mas quando interessa para vocês, vocês deixam a lei de Moisés. E aí ele dá o exemplo ali do pai e da mãe,
que não é o que eu quero falar. Mas eu quero falar a continuação disso, aonde ali Jesus chega a partir do versículo 11, né? E ele fala assim, ó, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Isto sim contamina a pessoa. Então, Jesus muda a perspectiva. Jesus está falando que nessa simples frase, vocês não são santos. Vocês não são bons. Vocês são maus. As coisas externas, quando elas entram em vocês, elas não te contaminam. O que está em vocês já está contaminado. Jesus traz o entendimento dessa natureza pecaminosa do homem, o que eles achavam que não, nós somos santos. As coisas externas que nos contaminam, nós não temos pecado. Não, o ser humano é podre, né? E Jesus traz isso. Aí no versículo 12, os discípulos vão lá, ô, Jesus, você pegou pesado, né? Escandalizou ele, né? Aí Jesus dá mais umas porradas, mas eles não entendem. Os discípulos também têm um pouco de dificuldade. Por quê? A mentalidade judaica é essa, somos povo santo. E aí, versículo 15, Pedro fala, né? Então Pedro disse a Jesus, explique-nos esta parábola. E aí Jesus, já meio irritado, né? Jesus, porém, disse, também vocês não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce ao estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina a pessoa. Porque o coração procede os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Essas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então Jesus aqui, ele está separando o que é religioso, o que é prática de vida social. O que contamina o ser humano é aquilo que já é inerente da essência humana. Os pensamentos. Quando ele fala aqui coração, é um entendimento da mente, né? Porque esses pensamentos vêm do coração, mas são pensamentos. São coisas que a gente começa a gerar, né? Então, o que acontece aqui? É o paradoxo do cristão, meus amigos. Porque ser cristão é viver em paradoxo, né? Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. O que eu faço, Jesus? O que acontece? Né? A gente vive esse constante paradoxo. Eu quero fazer o bem, eu quero fazer coisas boas, eu quero ser santo, eu quero seguir a Deus, eu não quero pecar, mas a minha essência humana, ela é ruim. E dela vai vir esse pensamento de homicídio, adultério, imoralidade, falso testemunho, blasfêmia. É inerente do ser humano. Nós somos feitos pecadores no pecado original. Paulo fala sobre isso. Ninguém está livre de pecado. Né? Então, não há essa santidade que os judeus, que os fariseus acreditavam, nós somos santos e as coisas externas vão contaminar a gente. Não. O que contamina o homem é o próprio coração ruim, podre. Então, o que Jesus fala aqui? Ó? Cuidem com o coração de vocês. Com esses pensamentos inerentes de vocês, que vêm dessa maldade, para que vocês não façam isso. Porque quando esse desejo vem, e essa é a grande pegada, esse desejo de cometer o mal, de cometer o pecado, ele vem, a gente em Cristo, consciente, consegue resistir às tentações. A gente consegue se tornar puro, se tornar santo, diante de uma vivência em Cristo. Mas a gente não pode deixar essa existência natural nossa dominar. Então há uma necessidade de um processo de santificação. A gente vai se tornando, conforme a gente se entrega a Deus e estuda a palavra, mais parecido, mais santo, mais separado do pecado. Agora, se a gente deixar a natureza humana agir, a natureza humana vai contaminar o nosso ser. Então a gente não pode se deixar contaminar pela nossa própria natureza, mas a gente tem que se esforçar para cada vez mais estarmos parecidos com a natureza divina, ou seja, longe desses pensamentos maus do versículo 19, Mateus 15, 19, anota esse versículo aí. E um último ponto é que, gente, tem muito líder religioso hoje em dia se achando santo, pregando uma santidade como se ele fosse a coisa mais linda do mundo, que não é verdade. Ninguém é santo, ninguém é puro, ninguém é perfeito. Marca isso no seu coração. Somos todos pecadores, todos destituídos
da presença de Deus, a não ser mediante salvação e entrega de Jesus Cristo. Não há mérito em nós de nossa santidade ou de nossa salvação. Há mérito em Cristo e somente nele. Vamos manter isso. Humildade. A gente não merece, a gente não é nada. É somente em Deus que a gente consegue as coisas. Porque Ele se sacrificou. Jesus se entregou por nós. E Ele nos dá a salvação. Ele nos faz santo. A gente só tem que resistir essas tentações de sermos humanos. Mas não há nada em nós bom para que nós mereçamos a salvação. E nunca vai haver. Jamais. Mantenham isso em mente. Esse é o meu pensamento para hoje. Um beijo e um queijo!